A biologia, a cultura segue a biologia. Depois há outra questão. Nas sociedades que mais se esforçaram por projetos igualitários forçados, que são objetivamente forçados, os resultados eram os mesmos. Na antiga União Soviética, pelo menos na questão da saúde, eu li alguns dados sobre isso e ele faz uma síntese espetacular desses dados. Os cirurgiões continuavam a ser homens e as enfermeiras continuavam a ser mulheres. No projeto igualitário mais forçado que alguma vez existiu, com objetivos claros de tomada de poder, de uma sociedade igual, da reforma agrária, tudo o que aconteceu na Revolução Russa também. Portanto, o projeto mais igualitário que alguma vez existiu gerou os mesmos resultados que as sociedades livres. Sabe o que é que isto me faz lembrar muitas vezes? Faz-me lembrar aquela ideia russoniana que é vais ser livre mesmo que seja à força. Ou seja, no fundo, quererem nos libertar mesmo. Eu às vezes penso, se fosse dada a hipótese, não é? Tens um casal com um filho ou mais filhos pequenos e eles têm a hipótese de escolher sem nenhuma, exatamente a mesma, do ponto de vista do rendimento, tudo isso, nada é alterado. Quem é que fica mais tempo com o bebê em casa? Mas já vi estudos sobre, se tu desse uma opção a uma família, se dissesse, olha, tens exatamente o mesmo valor ao fim do mês e se quiseres, um dos pais ou mãe pode ficar em casa, tendencialmente as famílias preferiam ter um adulto em casa e era sobretudo a mulher. Portanto, se realmente tivessem essa possibilidade, ficavam sem este sentimento de estereótipo. Então, se as pessoas não têm esse sentimento, porque é que nós lhes incutimos este sentimento? Às tantas, estavas a falar sobre esta perseguição aos homens, vamos dizer assim, e eu lembrava-me de uma frase que quer dizer, o Chega, a direita, movimentos anti-imigração, por exemplo, são apontados por generalizar e, de acordo com as falhas de um ou dois indivíduos, dizer aquele grupo é assim. Então, mas não é isto que nós fazemos ao homem, quando dizemos que ele tem que desconstruir a sua masculinidade. Por outro lado, há uma série de autoras até pós-feministas, agora há um novo movimento que surge, como a Louise Perry, a autora do The Case Against Sexual Revolution, que foste tu que me recomendaste, precisamente, que demonstrava com dados práticos que quanto menos masculinidade, porque isto está a gerar menos masculinidade, mais infelizes são as mulheres. No fim, tornou-se cada vez mais fácil para um homem não assumir a responsabilidade de ser engravida uma mulher, não ter qualquer preocupação de pagar uma pensão de alimentos, porque isto é o que as pessoas querem saber no dia-a-dia. Uma mulher que se divorciou, tem 2 filhos ao encargo, ela quer saber se o seu marido vai ou não pagar a pensão de alimentos. Quanto a nós, devia de ser obrigatório o pai, não só estar presente, se não for agressivo, abusivo, como providenciar meios de sustento para os filhos. Mas depois, se repararem, há toda uma ausência de respostas de quem, em certa medida, também suscitou estes problemas. E por acaso há 2 dados giros. Até nos Estados Unidos da América há dados que dão conta de que, primeiro, os homens conservadores não querem mulheres progressistas e as próprias mulheres progressistas não querem homens progressistas, querem homens conservadores, que é uma coisa linda. Que é espetacular. Porque a maior parte dos homens progressistas percepcionam-se como mulheres, portanto também matematicamente fica impossível. Não, e antes de deixar de dizer o que ias dizer, dar só uma nota da lógica marxista do funcionamento. Portanto, há uma ideia que é óbvia e que é bastante comum em Marx, que é a alienação do trabalho capitalista. Portanto, a alienação do trabalho capitalista é uma coisa curiosa, porque os marxistas do dia de hoje apelidam como alienadas as mulheres que escolhem ficar em casa. Portanto, sim, a lógica marxista é contraditória assim. Portanto, se tu trabalhas no mercado capitalista, és alienada. Mas se ficas em casa, também és alienada. Portanto, não há uma forma de sair da alienação. Olha, mas tu fizeste-me lembrar uma coisa, enquanto a Teresa se vai lembrando. Fui procurar artigos sobre porque é que homens votam mais à direita, mulheres mais à esquerda, supostamente, e às tantas via como uma das reivindicações que partidos de direita, por exemplo, tendem a propor mais incentivos fiscais para mulheres e famílias, portanto, mulheres que tenham vínculos como um casamento, mesmo que seja civil, e que isso é uma forma de discriminação. E há uma ideia que também vai sendo poucas vezes falada, que já vi discutida, quer pela deputada Ana Campanhol, com quem já trabalhei várias vezes, mas também pelo Ryan Anderson no livro O que é o Casamento, em que explica que se o Estado tem benefícios fiscais para as famílias, ou se até se preocupou com a denominação de casamento civil para homem e mulher, nunca foi só necessariamente em função daquilo que uma parelha consegue fazer em termos de bens. O problema do Estado não é como é que eu e tu, se nos casarmos, vamos fazer em relação a estas coisas que nós temos.
O problema do Estado é o que é que nós vamos fazer se nos desentendemos e de repente temos aquilo que um homem e uma mulher conseguem fazer juntos, que são filhos. Porque se eu e tu não tivermos capacidade de cuidar deles, a verdade é que o Estado vai ter que cumprir esse papel. E há um conjunto de indicadores, neste livro que citei, que já está um pouco desatualizado, é dos anos 90, se não estou em erro, mas que mostram que famílias fortes geram mesmo sociedades fortes. Portanto, normalmente uma família tradicional, como dizem, em que os dois sejam presentes, a única, claro, em que haja de facto um padrão de normalidade, se me permitem usar esta palavra que teve quase que ser banida do espaço público. É um sítio simpático para se gostar. É um sítio simpático, os filhos têm menos tendência para depressões, menos tendência para comportamentos de risco, menos tendência para consumos de substâncias, e por isto é que, quando a direita propõe certos subsídios e incentivos e apoios às famílias, a estas famílias, é neste sentido, reconhecendo que esta é a célula que faz a sociedade funcionar e, no fim do dia, independentemente daquilo que nós pensemos, nós precisamos de sociedades que funcionem. Esta questão é absolutamente fundamental. Primeiro, a ilusão... Primeiro, uma ideia tremenda que eu acho que tem muito a ver com o egoísmo, do hiperliberalismo, de uma sociedade atomizada, que é a ideia de que nós, enquanto defendemos o direito ao aborto, e em alguns casos, nos Estados Unidos, por exemplo, até o chamado partial birth abortion, Já é infanticídio. que já é borderline infanticídio, mas se vocês repararem, ao mesmo tempo criou-se aquela ideia de as pessoas têm direito a filhos e, portanto, têm direito a recorrer a tudo para terem filhos. Ou seja, nós deixámos de nos centrar naquilo que de facto deve ser que é a própria criança, não é? O seu superior interesse. Exatamente, portanto, se por via das circunstâncias eu sou responsável por uma criança que virá a esse mundo, eu tenho que ser mesmo responsável. E depois eu não posso, porque eu assim o desejo, fabricar uma criança sem garantir que ela tem aquilo a que tem direito, que no fundo há aqui a questão da complementaridade, que é uma questão fundamental. E não é preciso, há estudos, muitos estudos, por exemplo, há estudos nos Estados Unidos que indicam a probabilidade de rapazes que crescem num lar de single mom, não é? Só com a mãe, de encarceramento é muito maior, de terminar a universidade é muito menor, etc. Se bem que hoje em dia já has de terminar a universidade nos Estados Unidos, não sei se é necessariamente uma coisa boa, mas adiante. Há estudos e depois há ir a um parque infantil. E nós percebemos num parque infantil, quando há o pai e a mãe, nós percebemos como é diferente e como é importante, não é? A importância de ter um pai presente para as raparigas é absolutamente fundamental, a confiança numa figura masculina, tudo isso. Muitas vezes isso não é possível. Muitas vezes isso não, quer dizer, nós não temos de nos martirizar quando isso não acontece, não é possível. Agora, a ideia de que nós o capricho, eu quero ter filhos e, portanto, eu vou encomendar filhos e sem ter, pelo menos, a intenção de lhes dar isso, que é uma base tão importante. E a desigualdade entre quem tem isso à partida e quem não tem isso à partida, que é uma desigualdade sobre a qual nós nunca pensamos. Como também não pensamos na desigualdade das crianças in útero, não é? Da diferença daquela que é desejada, que tem o quartinho, e tem o nome, e tem o chá de bebê, e tem a ecografia, e tem isto, e aquela que não é desejada.